Olá, na reta final da campanha eleitoral é preciso ficar de olho e verificar as mensagens falsas sobre este tema que circulam na internet. A maioria coloca em dúvida a legitimidade do processo ou dissemina dados mentirosos sobre os políticos. Vale lembrar que o candidato e o partido político têm a obrigação de confirmar que as informações usadas durante a campanha são verdadeiras, mesmo aquelas produzidas por terceiros. Se usarem dados falsos, podem responder por crime eleitoral, com pena de prisão ou multa. E a desinformação também pode ser entendida como abuso de poder midiático, que inclui a perda do mandato. Para falar sobre fake news neste período de pré-eleições, o Cena Pública recebe hoje o defensor público Leandro Bessa, assessor de Planejamento e Gestão da Defensoria, que coordena o Observatório da Intolerância Política e Ideológica do Ceará. E o professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Defensor, esse período agora que a gente está em cima da eleição é realmente para ficar muito atento a tudo que está acontecendo e é o que a gente recebe no telefone celular, inclusive, que tem sido a maior arma de disseminação das fake news, por exemplo. Sim. Inicialmente, quero agradecer o convite formulado aqui pela TV Ceará, sempre nessa luta e nessa tarefa de informar, de levar cultura, de levar educação para o povo cearense. Historicamente, já faz isso muito bem. E mais um tema importantíssimo, né? Essa discussão sobre as fake news, sobre intolerância política, né? E ideológica, né? Será um prazer aqui discutir com o professor Emanuel esses temas tão importantes, aprender também um pouco, né, com ele. E é um tema importantíssimo, né? Estamos às vésperas de uma eleição muito acirrada, uma eleição que tem essa característica diferenciada, né? De uma polarização intensa que tem reverberado em atos de violência, né, muito graves, e isso tem como base também as informações falsas, né, que são divulgadas e que infelizmente precisam e que necessariamente precisam ser combatidas. E que inclusive, infelizmente, gera medo dos eleitores. A gente vai falar sobre isso durante o programa. Professor, a mesma pergunta, é preciso estar mais do que atento nesse período, né, por conta dessas notícias falsas? Sim, inclusive agradeço também o convite por estar aqui participando desse momento importante para a TV cearense. Essas eleições, inclusive, começaram com uma grande fake news a nível presidencial de que, se um dos candidatos viesse a ganhar a eleição, as igrejas seriam fechadas, né? É uma temática e um assunto que tomou corpo, sobretudo durante a pandemia, por conta das diversas medidas de restrição de circulação de pessoas, que também atingiu as igrejas. A gente viu essa fake news ser utilizada em 2020 em Fortaleza contra o atual prefeito José Sarto, né? O telespectador deve lembrar que vários grupos religiosos divulgaram várias mensagens dizendo que, se o candidato, o prefeito, fosse do PDT, que era um partido ligado à Internacional Socialista, as igrejas seriam fechadas. Não aconteceu. O prefeito não só não está fechando igrejas, como logo no início do mandato sancionou uma lei que tornava as igrejas serviço essencial na cidade de Fortaleza durante a pandemia. E nessa eleição de 2020 a gente começou com também lideranças políticas, sobretudo Mas o senhor fala nacional ou local? Sim, a nacional também começou com essa mensagem, né? Que se um dos candidatos vier a ser eleito e não o atual mandatário da presidência da República, as igrejas seriam fechadas. Então, a fake news, de fato, como um mecanismo de produção de mensagens falsas, né? Ela veio para ficar porque nós estamos na era digital, né? Então, ela é uma das modalidades de comunicação próprias do nosso tempo, que tem vários problemas, um dos quais é desacreditar o trabalho da imprensa séria, né, o trabalho jornalístico sério, que é um dos alvos da fake news. Infelizmente. Eu fico até me perguntando se algum gestor tem poder para fechar a igreja. Acho que isso nem pode acontecer, né? Partido do Estado Democrático que a gente vive, isso seria impossível. Defensor, qual é a proposta do Observatório da Intolerância Política e Ideológica do Ceará, que é coordenado pela Defensoria Pública, né? Isso. A proposta é exatamente funcionar como um repositório, né, para o recebimento dessas denúncias, né, em situações em que aconteçam, né, violência política ou ideológica, para que haja um encaminhamento, né, devido
dessas denúncias, tanto do ponto de vista da responsabilização daqueles que as praticarem, como também do acompanhamento das vítimas. Então, existe esse duplo foco, além de funcionar também como um importante motor, né, de educação em direitos, né, vai ser um arquivo, né, sobre esse tipo de violência, que certamente vai possibilitar que se gere uma expertise, né, dessas instituições, né, para disseminar uma cultura de tolerância política, uma cultura de tolerância ideológica que favorece, né, o funcionamento da democracia. Então, atualmente coordenado pela Defensoria Pública, né, que ocupa a Secretaria Executiva de forma vai ser rotativa, né? Então, nós temos a participação do Ministério Público Estadual, que pode promover a responsabilização criminal, por exemplo, de quem eventualmente praticar esse tipo de violência. Nós temos a participação da Defensoria Pública da União, da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras entidades da sociedade civil também, que vão funcionar como esse repositório, vão fazer estudos também nessa temática para divulgar essas informações e fortalecer esse ambiente de tolerância política que nos é tão caro e que se afastou tanto da nossa realidade nos últimos anos, né? Não que a intolerância política tenha surgido agora, não seja algo novo, mas ele ganha uma roupagem muito diferente, né, com os últimos anos, né, com o acirramento e com o aumento da violência de matiz política, né? Então, isso está muito ligado também ao aumento da circulação de armas, né, no país. Isso aconteceu recentemente de uma forma muito acentuada, né? E nós temos acompanhado com preocupação essa situação e, por essa razão, a Defensoria Pública enxergou essa necessidade de reativar esse observatório, né, convidando essas outras instituições com a finalidade de contribuir dessa forma para a democracia. Como é que está o movimento atualmente lá, por exemplo? Vocês têm recebido muita denúncia? Ultimamente nós estamos na fase de divulgação desse novo formato, dessa nova roupagem, né? Por isso é tão importante esse momento aqui. A gente sabe que a TV Ceará tem uma inserção muito grande, tem uma importância muito grande no debate público cearense. Então, esse é um momento, né, no qual nós estamos tentando, de fato, divulgar esse observatório. E nós esperamos que, assim, seja possível, então, que nós recebamos um número considerável e esse observatório possa, de fato, funcionar como esse reverberador, né, da tolerância política e ideológica no nosso Estado. É importantíssimo. Professor, aí eu quero saber o que é exatamente o Núcleo de Estudos em Religião e Política e o Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia. Bom, ambos são ligados ao UFC, onde eu cursei o doutorado, sou professor da UESP, mas cursei o doutorado no UFC. E o núcleo, o NERP, que é o Núcleo de Estudos de Religião e Política, reúne pesquisadores que desenvolvem pesquisa de mestrado e de doutorado, sobretudo sob a orientação da professora Júlia Miranda, que já está se aposentando, você deve conhecê-la. Sim. Então, reúne praticamente os orientandos dela, né, que sempre trabalharam com religião e política. A minha pesquisa mesmo de doutorado foi sobre a comunidade católica Shalom, não foi bem sobre religião e política. Por sua vez, o LEPEN também congrega pesquisadores, desde a graduação até o doutorado, que trabalham com a temática das eleições, sobre diversos aspectos. A cada eleição, a gente realiza seminários para que os pesquisadores divulguem suas pesquisas e também organizamos livros, como foi o livro sobre as eleições de 2018 e 2020, numa parceria do LEPEN, da UFC, e o Programa de Políticas Públicas da UES, do qual também faço parte. Então, estudos sobre legislativo, sobre campanhas para o executivo, sobre candidaturas coletivas, candidaturas femininas, religião e política. Vocês mapeiam, mais ou menos? Sim. Né? Nas eleições de 2018, a gente publicou artigos de vários estados, até com pesquisadores que são nossos conhecidos ou amigos em outras universidades, bem como da eleição de 2020, a gente teve artigos sobre cidades de todas as regiões, do norte até o sul do país, sobre as mais diversas temáticas. Muda muito o cenário, dependendo da região, professor? Sim, porque tem, por exemplo, em 2020 tinha cidades que tinham uma disputa mais nacionalizada, outros que tinham disputa, a temática da campanha era mais local, né? Mais problemas locais. Teve as interferências da pandemia, que trouxe algumas modificações nas lógicas, como as campanhas eram feitas, e também a questão da ideologização, sobretudo no Nordeste, foi muito forte, o que trouxe a participação
de líderes nacionais, líderes religiosos, já que a campanha estava bastante ideologizada, né? Tentando fazer a contraposição eles contra nós, né? Bem contra o mal, porque você houve em 2020 uma certa recuperação de candidaturas de esquerda. Basta pensar numa cidade como Recife, que teve 2 candidatos de esquerda, 2 primos, né? Marília e o João Campos, né? Do PSB e PT. Então, aquilo, pegando Recife como exemplo, teve um ressurgimento da esquerda como não se esperava em certa parte da opinião pública. A gente teve surpresa com a esquerda aqui também. Sim. É uma surpresa que ninguém esperava, inclusive, né? Sim. Vamos ver como é que vai ficar na hora do voto. Olha, uma pesquisa divulgada há poucos dias pelo IPEC mostra que a grande maioria dos eleitores brasileiros, em torno aí de 85%, acreditam que as fake news podem impactar na eleição deste ano. Apenas 12% dizem que as fake news não devem influenciar, enquanto os que não sabem ou não responderam são 3%. Os mais jovens, com idades entre 16 e 24 anos, são os que mais acreditam que as notícias falsas podem influenciar no voto. A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre 2 e 4 de setembro, em 158 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. O que mostra aí? O brasileiro acha mesmo que fake news interfere, mas da mesma forma que continua disseminando, porque a gente recebe fake news, eu vou me colocar no papel, mas não faço. Inclusive, gosto de checar tudo. Importante. E passa porque acho que é importante. Isso deveria ter, sei lá, um cuidado das redes sociais, por exemplo, defensor, na sua opinião, dela identificar que aquilo está sendo disseminado muito rapidamente, bloquear uma mensagem como essa, na sua opinião? Sim. Eu acredito, eu leio essa pesquisa da seguinte forma, né? Esse público nessa faixa de idade, eles sabem do impacto, né, que as redes sociais produzem. Não que eles se sintam influenciados pelas fake news. Eu acredito até que são até mais atentos a isso do que as outras faixas de idade. Mas eles sabem, né, o impacto que isso pode causar, né? A velocidade com que a informação circula impede uma checagem adequada, né? Então, por isso se ressalta a importância, né, da imprensa, né, a importância dos órgãos, né, que já há bastante tempo fazem isso com muita responsabilidade e que tem que meio que concorrer com isso. Mas é porque a rapidez não dá para concorrer. Isso, era exatamente isso que eu ia dizer. É muito difícil concorrer, né, porque a checagem envolve tempo, a checagem envolve a maturação da informação. Sim. Então, às vezes uma notícia corre muito rapidamente e quando ela vai ser desmentida, ela já produziu um estrago tremendo, né? Ela já produziu uma alteração de entendimentos, ela já produziu, né, a má formação das ideias. Então, é realmente muito preocupante. Desfazer uma coisa ruim é muito mais complicado, né? Porque na época do jornal impresso, por exemplo, o jornal, no outro dia, como a gente disse, estava lá embrulhando peixe. A internet fica para sempre. Isso. Para tirar é muito mais complicado do que a gente imagina. Sim. Então, é um processo muito doloroso. Qual o conceito de fake news? Como é que a gente pode definir o que é exatamente fake news, professor? Olha, fake news a gente pode compreender de 2 modos. Primeiro, você pega um evento real e tenta desfigurá-lo, né? Então, sempre tem um fundo de verdade ou não necessariamente? Por exemplo, se a gente pegar a ideia das vacinas contra a Covid-19, o presidente Bolsonaro, mas antes dele, um pastor aqui de Fortaleza, em dezembro de 2020, disse que a vacina da Covid tinha nela o vírus HIV, se a gente lembrar, né? Vai fazer 2 anos, ele está respondendo o processo no Ministério Público, embora passe de tartaruga. Né? Pena que não foi punido ainda, né? Pois é, a fala do presidente Bolsonaro foi em setembro de 21 e a Polícia Federal já entregou relatório dizendo que tinha indício de cometimento de crime. Do pastor de Fortaleza, não. Então, você pega um fato real, que é a vacina, e desvirtua, né, para objetivos próprios que, naquele caso, era o quê? Era desacreditar a ciência, né? Já que durante a pandemia a ciência tinha tido, vamos dizer assim, um maior grau de aceitabilidade ou entrava em evidência. Como tinha um discurso de concorrência com aquilo que era a pandemia, né? Você tem o discurso científico, o discurso político, sobretudo liderado pelo presidente Bolsonaro e seus apoiadores, nos quais entram os religiosos. Então, você tinha uma concorrência de discurso. Então, você pega um fato e desvirtua. É uma das acepções de fake news. Outra é
mesmo a produção de uma mentira para circular, como se a gente lembrar na eleição de 2018 era a tal da mamadeira sensual. Eu já tinha esquecido que não disso. existiu, que não existe, nunca ninguém viu, mas que as pessoas acreditaram, kit gay, mamadeira, que as pessoas acreditaram que de fato existia e ela produziu parte do resultado eleitoral que a gente teve. Agora, eu queria só complementar a fala do Leandro, claro, que a parte do setor jurídico, parte da imprensa, critica o que seria um certo protagonismo do ministro Alexandre de Moraes. Mas, vê, se a gente for na eleição de 2018, a presidente do TSE era Rosa Weber. E ela prometeu aquela eleição ser implacável com a circulação de fake news, o que não aconteceu. Uma colega sua de profissão, Patrícia Mello Campos, lá da Folha de São Paulo, produziu uma excelente matéria durante a eleição para mostrar o esquema industrial de produção de fake news e de disparo em massas, ainda durante a campanha. Isso veio a público, tomou conta da campanha, né? Mas não houve a devida punição naquela eleição. Em 2020, do mesmo jeito. Com a presidência do Alexandre de Moraes, me parece que o Brasil, com personalismo, não entra numa certa linha de punição desses crimes. Eu acho que a presidência dele tem mostrado que não dá para não dá para contemporizar com esse tipo de notícia disseminada que é fake news e precisa ser profundamente enfático com aqueles que fazem circular. Se a gente lembrar, logo em 2019 teve a instauração lá no TSE do inquérito contra os atos antidemocráticos que era alimentado também por fake news. A gente teve no Congresso uma CPI das fake news que ainda está em curso, não deu lá muito resultado, quase nenhum, mas a atuação do ministro Alexandre de Moraes no TSE parece que está sendo bastante efetiva no que diz respeito a isso. Discurso de ódio, né? Um tema do programa, inclusive, é tolerância política. Se a gente lembra lá do caminhoneiro, se a gente lembrar do deputado Daniel Silveira, enfim. Tem várias ações do Alexandre de Moraes que parecem estar produzindo resultados, ou pelo menos chamando a atenção da sociedade para a gravidade desse tipo de informação. E só para concluir, a fake news é tão perniciosa que, se a gente pensar, o Brasil sempre foi um exemplo no que tange a campanhas de vacinação. Sim. E hoje a gente está aí com a volta da mundial. Paralisia infantil, exatamente por conta desse discurso negacionista que circula por meio desse tipo de comunicação. Da mesma forma o SUS, né, que é referência mundial e está na corda bamba aí, infelizmente. Olha, o Cena Pública vai para o intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, recebendo hoje o defensor público Leandro Bessa, assessor de Planejamento e Gestão da Defensoria, que coordena o Observatório da Intolerância Política e Ideológica do Ceará. E também o professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Em pauta, as fake news que podem atrapalhar o processo democrático das eleições. Podem, professor? Vão atrapalhar? Sim, né? O objetivo delas é exatamente esse, né? Como confundir. Sim, confundir o eleitor, desvirtuar informações, né? E, sobretudo, distrair com relação àquilo que são os verdadeiros problemas do país, né? Então, o problema do país é a fome, é o desemprego, é a inflação. Aí chama atenção para outra coisa. E aí você desvirtua porque a fake news diz respeito, ela é produzida tendo como objetivo alcançar algo que significa para um determinado eleitor. Então, a fake news direcionada para os religiosos, para os empregados, para o agronegócio, né? Para as famílias, de maneira geral. Então elas são segmentadas. Isso, exatamente. Eu, obviamente, identifico uma fake news muitas vezes pelo erro de gramática, erro de ortografia. Tem alguma dica? Mas não somente, né? Eu vou logo dizer, a gente, jornalista, tem esse olho mais clínico com texto, por exemplo. Tem outra dica? Olha, a fake news, ela corresponde a uma expectativa que está muito embasada numa crença, né? Ela faz sentido para um determinado sujeito. Na eleição de 2018, por exemplo, a gente identificou uma fake news distribuída por um padre de Fortaleza,
que trazia uma das vice-candidatas a presidente da República, era a Manuela Dávila, e a Manuela estava com a blusa, na mensagem, estava com a blusa escrita Jesus é travesti. E aquela foto era facilmente desmentida por um simples clique no Google. E aí eu comentei com ele na página do Facebook dele. Ele só replicou a mensagem. Ele replicou a mensagem. Aí eu comentei com ele na página do Facebook e tal. E ele me respondeu dizendo assim, olha, ela pode até não ter usado a blusa, mas ela usaria. Né? Então, que é exatamente isso. É o juízo de valor do que a pessoa está pensando, inclusive. Porque, assim, se eu me oponho àquela candidata, eu sei que ela usaria uma blusa dessa. Então, a fake news é produzida para me fazer crer que ela usaria e não necessariamente usou. Como a gente tem visto agora, né, nessa campanha, o deputado lá de São Paulo, Marco Feliciano, ele que começou a dizer que se o candidato do PT ganhasse a eleição, fecharia igrejas e tal. Isso forçou o PT a entrar com ação na justiça contra ele. E o que é que ele fez? Ele pegou a entrada do PT na justiça contra ele para dizer, está vendo como eles vão fechar a igreja? Uma simples mensagem que eu compartilhei e eles já acionaram a justiça. Engraçado o que eles farão uma vez eleitos? Então, o vitimismo vem na sequência, isso, né? Então, você produz a mentira, ela faz sentido para um determinado segmento, o alvo atingido entra na justiça e esse fato que foi produzido pela circulação da mentira que você produziu serve para dizer para o seu segmento que de fato ele tem razão. Então você vê a loucura que é esse tipo de comunicação da fake news. Lembrando aqui que é crime, viu, gente? Fake news é crime criar e disseminar também. Defensor, quando é que a gente deve se preocupar com relação à fake news? No montante de que ela vai na esfera da violência, por exemplo? Porque isso já é uma realidade também. Sim, sim. É uma coisa importante que sai, né, muito forte da fala do professor Emanuel. É que os fatos não importa a interpretação ou a narrativa que se constrói em torno desses fatos. E cada um vai ter uma interpretação, isso, obviamente. Exatamente. Né? Então, as notícias falsas, elas são um importante combustível para alimentar o ódio, né? Porque exatamente se busca a disseminação de uma notícia que já se sabe que vai gerar uma reação violenta num determinado público. Então, se utiliza, né, se constrói uma narrativa, não necessariamente com base em fatos, né, ou distorcendo fatos, e isso vai acirrar ânimos, né, vai acirrar aqueles sentimentos mais recônditos das pessoas que estão ligados à religiosidade, né, que estão ligadas, né, aos posicionamentos ideológicos, né, e vão incentivar esse discurso de ódio. É importante deixar claro, né, que isso não é liberdade de expressão. Não, né? Não é opinião, por exemplo. É importante essa distinção, né, que a liberdade de se expressar ela não é absoluta, ela não abrange a possibilidade de praticar crimes. Né? Então, eu não posso alegar liberdade de expressão, por exemplo, para ofender sua honra, ou para divulgar ideais racistas, ou para divulgar ideais xenófobos. A partir do momento que tem juízo de valor, já não é opinião. Isso. Então, se você ataca a pessoa... E um outro limite importante à liberdade de expressão é a veracidade da informação. Né? Então, isso já vem de estudos há muito tempo, isso já está muito sedimentado, essa ideia de que eu não posso divulgar uma notícia sem buscar, né, a sua veracidade e alegar depois, mas eu estava livremente expressando a minha opinião ou eu estava divulgando essa informação. Tanto é criminoso quem cria, quanto é criminoso quem divulga, sem eventualmente checar, né, a informação. E os danos, eles são difusos, eles são muito, muito mais graves do que um dano individual. Né? Eu considero um crime gravíssimo, né? Até mais do que aqueles que se praticam, né, individualmente contra uma vítima específica, porque você atinge o próprio funcionamento do sistema. Claro. Né? Então, quando você solapa as bases do sistema existente, você acaba contribuindo para que uma série de outros danos, né, aconteçam dentro da sociedade. Eu recebi num grupo que existe aqui em Fortaleza, no Ceará, na verdade, de jornalistas, pode até ser fake news, não sei, mas que um candidato à presidência tem definido 56 páginas de internet de disseminação de fake news. Isso é muito sério, se for verdade, né? Porque, imagina, são 56 mecanismos que estão disseminando fake news aí durante esse processo eleitoral, que pode claramente derrotar alguém e acabar com a chance de um candidato desses concorrer ao cargo que se propõe, por exemplo.
Eu falei aqui com o defensor sobre violência, pois eu vou te falar agora de uma outra pesquisa que foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. O título é Violência e Democracia. Os dados revelam que 67,5% dos entrevistados têm medo de ser vítima de agressões físicas em razão de escolhas políticas ou partidárias neste período pré-eleições. O levantamento revelou ainda que 45,2% dos entrevistados têm muito medo de sofrer uma ameaça em razão de escolhas políticas ou partidárias. Dos entrevistados, 3,2% dizem ter sofrido alguma ameaça por causa das escolhas políticas ou partidárias e quase 1% afirmou já ter sido vítima de violência física no começo da campanha eleitoral deste ano. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 3 de agosto e ouviu 2.100 pessoas em todo o país. Vale a pena conferir, os dados estão disponíveis no portal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Defensor, esses números em percentual, se a gente for trazer para o âmbito do Brasil, é muita gente que está com medo de ser retaliado por se posicionar politicamente, por exemplo. Sim. Isso é muito preocupante. Isso representa quase 2/3, né, dos entrevistados, quase 70%. Sim. Então, é como se nós três aqui, 2 estivéssemos com medo, né? Então, de fato... E é um fato, porque se a gente conversar com qualquer pessoa, as pessoas estão evitando se posicionar, inclusive em família. É um fato, é um dado muito relevante, né? Esse medo que é um reflexo tanto da divulgação das notícias falsas quanto, né, da utilização da violência como estratégia de campanha, né? Ou como estratégia de convencimento. Então, é bem preocupante esse dado, e principalmente quando 3,2% relatam que, né, já foram vítimas de algum tipo de intimidação ou de ameaça. Se você levar isso em números, se de fato 3,2%, né, considerando a margem de erro sempre, são 5 milhões de pessoas. É um número muito, muito, muito grande. Essa pesquisa é importantíssima, ela está divulgada, ela detalha muitos outros aspectos para demonstrar o grau de proximidade com tendências autocráticas que o Brasil tem, com o grau de tendências democráticas que o brasileiro tem. Então, é uma pesquisa extensa, né, bastante detalhada. Muito bacana, eu botei o link aí, dá uma conferida porque vale a pena mesmo. O Brasil, infelizmente, desde 2019, está entre os 10 países com mais tendências autocráticas no mundo, né? Então, isso é muito preocupante, nós escalamos muito essa lista infeliz, né? E tudo isso é decorrente desse ambiente de guerra, desse ambiente de animosidade, de medo, de conflito, né? que se instalou e que ultrapassa a ideia de uma efetiva polarização. Porque quando a gente fala de polarização, a gente pensa em dois modelos de gestão, né? Em 2 modelos de funcionamento da sociedade, né? Que se contrapõem e que ambos são legítimos e democráticos, né? Mas quando se estabelece uma guerra com uma contraposição no sentido de eliminação, né, entre os grupos, aí eu já não vejo tanto como uma polarização política, mas uma polarização bélica, né, o que é muito preocupante. E aí isso justifica o surgimento de todo esse medo, de todo esse receio de posicionamento, né, e que pode, né, gerar consequências, né, para essas pessoas. E por isso é tão importante, né, que as pessoas conheçam os canais, né, de denúncia desse tipo de violência, né, esse tipo de ameaça, esse tipo de tentativa de intimidação no campo político e ideológico. A gente não pode esquecer que essa campanha teve 2 assassinatos, né, políticos lá. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. E o outro foi dentro de... Sim. E uma tentativa de assassinato dentro de uma igreja entre 2 irmãos de fé, né? Que um foi protestar porque estava se falando de política na igreja e ele não aceitava. Na eleição de 2018, a gente também teve aquele caso do capoeirista lá na Bahia, que também foi assassinado a facadas no segundo turno, né? Então, e engraçado que se a gente for na eleição de 2010, há 12 anos atrás, o ato de violência que a gente teve foi uma bola de papel na cabeça do José Serra. Então, veja, que da bola de papel a gente migrou... Profissionalizou aí a violência, né? Em termos trágicos, né? Assim, não é mais apenas jogar papel num candidato, é matar, assassinar e exterminar um apoiador de um outro candidato a qual eu me oponho. Isso é preocupante, porque a própria linguagem que a política assumiu nos últimos anos, a linguagem do extermínio, da ideia de bem contra o mal, enfim,
produz essas consequências na ponta como a gente costuma dizer, no guarda da esquina. São exatamente os guardas da esquina onde reside o perigo que a gente tem assistido. E aí eu acho que o senhor é a pessoa certa para me responder isso. Acabando a eleição, tendo definido lá o candidato, isso termina? Obviamente que não, né? Então... Pelo contrário, você tende... Tanto se o candidato for vencedor, você tem uma certa ideia de que a sociedade chancelou essa linguagem bélica. E se o candidato perder, também você vai ter um certo desejo de revide, né? De vingança, porque o sistema trabalhou na narrativa para derrotar o candidato, né? Então, de um lado ou de outro, a gente vai ter a permanência de um imaginário da guerra, da destruição do outro, que permanecerá ainda por muito tempo na política brasileira, porque se a gente pensar, se o candidato perder, você tem força nos parlamentos dessa linguagem. Veja que um deputado nosso estadual, que concorre à reeleição, disse lá na Praça Portugal que, se não ganhasse nas urnas, ganharia na bala, né? Então, essa linguagem permanece. Dá nome ao deputado delegado Cavalcante. E aí irá competir aos órgãos públicos, dar um certo freio e mostrar punição para esses sujeitos. Por isso, inclusive, o observatório, inicialmente, ele é previsto para durar 1 ano, né? Não seria uma política pública, né? Permanente. Não seria uma política pública imediata, ou seja, que cessaria com a eleição, mas a gente não prevê como política pública permanente exatamente porque precisa ser observado, né, como vai ficar a situação. E está previsto também, no termo de cooperação técnica, que isso pode ser prorrogado indefinidamente enquanto subsistir, né, o ambiente de intolerância, né? Então, isso pode ser prorrogado indefinidamente. E é importante, então, que esse observatório, como o professor Emanuel muito bem destacou, ele funcione e ele direcione efetivamente essas denúncias, né, para que haja, né, exemplarmente, punições não somente do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista civil, do ponto de vista político, né, porque isso vai reverberar, consequentemente, também no âmbito político. É importante, portanto, que a sociedade cobre de nós, né, que estamos nos propondo a apresentar essa política pública. Não tem uma finalidade meramente cosmética, eu diria. Ela nasceu para funcionar com as instituições que são previstas para dar seguimento ou dar andamento a essas denúncias. Por isso que é importante que a sociedade cearense conheça esse instrumento, busque, né, levar essas denúncias e cobre também, né, da gente que isso seja levado adiante, como o professor Emanuel muito bem destacou e anunciou. É importante o papel da academia nesse aspecto, né? Não um papel já tão importante de difusão de informações e de direitos, mas também como um local de resistência, um local de onde se parte, né, a cobrança das instituições para o bom funcionamento delas. O que eu sinto muito é que o eleitor está se privando do direito básico de exercer o partido a qual ele vai votar e candidato por medo mesmo. E aí eu me pergunto, eu não sei se o senhor vai saber me responder, a quem eu vou recorrer se eu me sentir, por exemplo, ameaçado? Tem o observatório, obviamente, isso. O link está aqui à disposição para o pessoal entrar, eu vi que você entra lá, responde. Eu não sei se é um processo rápido, porque geralmente a gente espera uma resposta imediata nesses casos. Sim. De violência. O que eu posso assegurar que seria rápido é essa atenção à vítima, que é o primeiro momento, né? Eu acredito que nesse momento a pessoa que é submetida a um processo de violência, né, política e ideológica, ela está precisando de acolhimento. É o primeiro, eu acho que ela não precisa de... O que ela precisa imediatamente não é da punição do agressor, né? Imediatamente. Se fala em perda de mandato. Por enquanto, não é isso que a gente está querendo. Está querendo proteção. Inicialmente a vítima ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida e vai ser acompanhada, né, naquele aspecto. A responsabilização, né, penal e civil, ela demora um pouco mais, porque ela envolve a necessidade do respeito a um devido processo legal, né, que, infelizmente, no nosso país não é tão célere como nós esperaríamos que fosse, né? Mas a necessidade de respeito ao devido processo legal também é importante, para que o observatório também não seja utilizado
de forma reversa, eu diria, né? Não seja utilizado como instrumento de punição de alguém que não merece punição ou que, eventualmente, o observatório, se houver uma punição, digamos, sumária, sem o respeito ao devido processo, o observatório pode muito bem ser utilizado como instrumento de divulgação de uma notícia falsa, de uma violência, né? Então, eu posso desvirtuar completamente o funcionamento do observatório. Por isso que ele tem que funcionar com a expertise de todas essas instituições. Eu lembro agora a importância, um outro ponto importante, que é a possibilidade de inclusão de outras instituições, né? E seria importante que a academia, né, estivesse, né, incorporada, né, nesse observatório. Mas isso é possível. Foi feito esse Está previsto convite? no termo de cooperação técnica, está prevista essa possibilidade, né? Então, obviamente que inicialmente foram essas as instituições que têm uma rede de proximidade maior. Então, se instaurou, porque a gente não podia mais perder tempo, né? A gente tinha que começar. Porque vocês começaram ainda na eleição de 2018. Em 2018 já existia, né? Já existia o observatório, né? E agora a gente reativou exatamente com essa finalidade, né? Estando aberta a entrada de outras instituições que possam, né, contribuir para isso. Principalmente nesse papel que eu falei, né, de estudos, de desenvolvimento de estudos, de fortalecimento de formulação de políticas públicas, né, para que possam ser implementadas, eu reputo o papel da academia muito importante, né? Então, seria aí já talvez um convite aqui formulado, né, em público, para que a academia possa fazer parte desse... Acho que a pessoa certa aqui é o professor. Professor, eu tenho que chamar o intervalo. Quando a gente voltar, o senhor complementa. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo no estúdio o defensor público Leandro Bessa, assessor de Planejamento e Gestão da Defensoria, que coordena o Observatório da Intolerância Política e Ideológica do Ceará, e o professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Professor, terminei o bloco lhe interrompendo para chamar o intervalo. Complemente, por favor. Eu ia falar duas coisas. Primeiro, o clima de violência nessa eleição também pode ser expresso pela perseguição que tem sido feita aos pesquisadores dos institutos de pesquisa, né? Então, todos são mentirosos. Isso. Só é verdade quando beneficia o candidato. Na semana que passou, foi noticiado por um jornal de circulação nacional de que pesquisadores de um dos institutos estavam, inclusive, recebendo ameaças armadas, né? Em algumas cidades do Brasil. Mas outra coisa com relação ao que o Leandro estava falando, é que não sei, eu como sociedade não tenho lá muita crença à medida que o Estado se aparelha, né? E hoje, por exemplo, a gente tem as polícias militares muito ideologizadas, né? No que diz respeito à queixa, né, à providência imediata daquilo que seria o ato de perseguição. Basta a gente dizer que os 2 assassinatos que houve durante essa campanha, em Foz do Iguaçu, a tiros, e a facada lá no interior a facada é machadada no interior de Minas Gerais, se não me falha a memória, ambos foram finalizados pela delegacia como crimes não políticos. Ora, está claro para qualquer pessoa que se alguém me mata porque eu sou apoiador de outro candidato, esse crime foi político. Nos 2, houve a conclusão da delegacia responsável de que não houve crime político. Então, assim, não fica muito para a sociedade, né, no caso de onde eu estou falando, a crença de que, de fato, haverá punição. Um empenho do Estado brasileiro, que é profundamente comprometido. Alguns entes do Estado brasileiro, obviamente, uma vez que eu também sou o Estado brasileiro, sou servidor público estadual, mas alguns setores do Estado brasileiro responsáveis pela punição e pela investigação estão comprometidos ideologicamente com um dos polos em disputa, né? Fica difícil crer. Há 10 anos atrás, é interessante como a roda do tempo funciona, que há 10 anos atrás você tinha a campanha para a Prefeitura de Fortaleza e você tinha a candidatura do PT acusando
a candidatura do PDT de ter aparelhado as forças policiais. Se você lembrar disso, a ex-prefeita de Fortaleza denunciou várias vezes que tinha crime eleitoral no dia da eleição, como era cometido pela coligação do PDT, a polícia não dava a devida atenção porque a polícia estava comprometida com o governo do Estado, que tinha uma candidatura, né? Então, 10 anos depois, essas coisas mudam. E só para mostrar assim, que o grau de comprometimento dos agentes públicos com uma das candidaturas dificulta mesmo a investigação e a confiança da população em relação àquilo que será feito pelo Estado, como a gente está vendo agora nessa eleição de 2022. Isso, inclusive, está sendo muito questionado, o uso da máquina pública para beneficiar candidato atualmente. Não é novidade, obviamente, sim, mas é algo a se investigar sempre, sim, né? Porque é uma linha tênue, né? Assim, o que é que separa o mandatário no exercício do seu mandato do candidato que está disputando a eleição ou a reeleição, né? O uso das TVs públicas, por exemplo, se a gente pensar TV Brasil ou das TVs do Parlamento, tem essa dificuldade ali. O deputado que está candidato à reeleição, ele está fazendo um discurso na Assembleia ou na Câmara, um discurso de fato que qualquer político faria, um discurso de campanha, né? Utilizando ali uma concessão pública de um órgão para fazer campanha, quando outros candidatos não têm aquele meio disponível para ele. Então, é sempre uma linha muito tênue a ser ultrapassada e ser compreendida também pelos órgãos de punição e de fiscalização das eleições. E aí eu vou tomar partido, porque a TVC é emissora pública do governo do Estado, mas é uma preocupação constante aqui da gente não ser taxado como, por exemplo, uma TV chapa branca. Tanto que o reconhecimento do defensor logo no começo do programa, a nossa missão sempre foi levar informação, cultura de uma forma muito didática e imparcial. Que agora, a gente não vê na TV Nacional, por exemplo, né? Porque são comerciais também, têm lá seus interesses, né? E é um desafio constante. Agora, o senhor já acompanhou a sessão plenária na Assembleia ou na Câmara aqui, por exemplo? É muito curioso, porque o papel que eles desempenham em frente à Câmara é outro nos bastidores. Isso é algo a se pensar também. O senhor, enquanto estudioso da causa, deve saber do que eu estou falando, né? Sim. São personagens, no fim das contas. E como se estivesse em campanha permanente, né? Assim como a viagem do nosso atual presidente, né? É preocupante, por exemplo, tem 17 vereadores que são candidatos a deputado ou estadual ou federal. E você tem muitos ali que estão no primeiro mandato, que foram eleitos há 2 anos atrás e já estão disputando uma vaga em outra casa legislativa. É ruim porque, uma vez tendo sido eleito vereador, eu tenho a visibilidade que outros candidatos não terão. Então, assim, eu tenho é como se o erário estivesse bancando a minha campanha. Ele teve 2 anos para trabalhar nessa campanha dele, né? Eu vi uma cena, inclusive, da TV da Câmara Municipal aqui de Fortaleza, do parlamentar iniciando a sessão não durou 15 minutos. Iniciando e encerrando a sessão, o que não deveria acontecer, né? E isso transmitido em TV aberta, não é denúncia, não. Isso aqui todo mundo viu. Sim. Quer dizer, estão em plena campanha, mas são políticos que estão exercendo mandato atualmente, né? Sim. É algo que a gente deveria ficar atento também. É que é um problema que a legislação é muito interessante, né? Porque se o cara do executivo vai disputar um cargo para outro prefeito, vai disputar o cargo de governador, ele precisa renunciar, porque se entende que se ele continuasse no cargo de prefeito, faria a máquina trabalhar para a sua candidatura e tal. Mas nós não temos isso no caso de reeleição, por exemplo, para o mesmo cargo. É verdade. E nós não temos isso com relação a parlamentares, né? Um ou outro tira licença do mandato para se dedicar à campanha, mas se a gente pensar, vereadores que foram eleitos há 2 anos atrás e agora estão pleiteando uma vaga na Assembleia ou na Câmara, não se licencia do cargo, fica no cargo, é um direito que lhes cabe, tem uma máquina a seu favor e estão candidatos a outro cargo. Isso são as coisas um tanto quanto incompreensíveis da legislação eleitoral brasileira. Obviamente que a cada eleição vai se aprimorando. Aprimorando, que seja para melhor, tomara. Defensor, de forma geral, como é que o senhor acha que a gente pode se proteger das fake news, da violência por conta dessa intransigência política hoje no Brasil e agora nessa reta final das eleições? Bom, a pergunta vem até bastante acalhada, porque
pretendia comentar o que o professor Emanuel colocou, né? Não são infundadas, quero dizer, essas desconfianças em relação às instituições públicas, infelizmente, né? De fato, nós temos uma dificuldade, né, no Brasil, histórica, de dar resposta em qualidade, em efetividade de serviço público, né, que a população espera, né? Então, nesse sentido, eu até destaco, né, agora, né, a importância desse observatório, porque é uma construção coletiva, né? Então, fica mais difícil você ficar refém da personalização que um fiscaliza o outro também, né? Isso. Então, quando você tem uma atuação que se considera indevida de um órgão público, muitas vezes é porque aquele órgão público está personificado na pessoa que recebeu a denúncia. Então, ela conduz e ela tem poderes quase arbitrários, né, de decisão nesse sentido. Mas, claro que no desenrolar dessa ação, o Ministério Público pode ter um entendimento diverso, especificamente no caso que o professor relatou, o Judiciário pode ter um entendimento diverso e pode não ter, pode ter o mesmo entendimento. Então, como é que isso se corrige? A partir do controle social, a partir do controle externo, a partir do controle das instituições. Então, eu acredito que o observatório ele tem essa vantagem porque ele encaminha as denúncias coletivamente. Então, há uma discussão interna, né, nos casos mais emblemáticos e mais importantes, há uma discussão interna, né, para que isso se desenvolva. Então, eu tenho a participação da Casa dos Amigos do Frei Tito, por exemplo, que é uma instituição importante. Eu tenho a Associação de Juristas Brasileiros para a Democracia, eu tenho a Associação de Juízes para a Democracia, que já compõem, né, e, portanto, que podem fazer também esse controle e essa cobrança que vem da sociedade civil. Por isso é importante a participação dela no observatório, né? Então, claro que o observatório não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, não está lá para acabar ou definitivamente extirpar do nosso seio social essas situações. Claro que isso é uma mudança de cultura, isso passa muito pela educação, isso passa muito pelo papel da imprensa, em todos os fóruns, em todos os momentos que a gente tiver a oportunidade de ressaltar, né, o trabalho sério dos jornalistas, né, o trabalho da imprensa, né, o trabalho da academia. Eu acho que a gente precisa, nesse viés, e assim, com muito mais efetividade, alterar esse estado de coisas e promover um ambiente de tolerância política e ideológica, né? Eu acredito que a gente esperar que isso venha de uma postura estatal ou de uma atuação repressiva do Estado, simplesmente, né, eu acredito que já se mostrou que esse caminho não funciona, né, para efetivamente combater qualquer tipo de crime até, né? Eu considero que as mudanças culturais, as mudanças de entendimento, elas são muito mais profundas e efetivas, né, nessas soluções do que propriamente, né, se valer de instrumentos repressivos. Então, a função do observatório de encaminhar essas denúncias, né, é importante, mas eu considero também muito importante o papel que ele pretende desempenhar de receber essas informações e transformá-las em informação positiva, e transformá-las em educação em direitos, e transformá-la na criação de um ambiente, de respeito ao outro, de respeito à diferença, cidadania e de tolerância. Com certeza. É isso. Mentira sempre existiu, obviamente. Quando é que virou fake news? Por que virou fake news, professor? Por conta das transformações sociais que a era da internet produziu. A internet é a grande responsável, então. Isso, modo de comunicação, né? O próprio modo de sociabilidade que a gente usa hoje é um modo mediado pela internet. Então, se a gente pensar no Facebook, por exemplo, nós tínhamos aquelas pessoas que nós aceitávamos eram nomeadas de amigos. No Instagram se tornou seguidores. Então, vamos para o Orkut ainda, né? Mas acho que o Facebook trata toda a ideia de amigos, né? São amigos virtuais, né? Comunidades, a gente pensar, e que o Instagram transformou em seguidores. Então você tem uma sociabilidade que é mediada por esse instrumento que é a internet, que, dentre outras coisas, produziu a ideia de que aquele que tem em suas mãos um celular, né, pode ser protagonista do mundo, oferecer uma leitura do mundo por meio de uma câmera de celular, e isso tem as implicações mais diversas, inclusive a implicação dessa produção de notícias falsas, né? Eu estava aqui lembrando que eu acho que o primeiro grande fato de repercussão nacional com relação a fake news foi lá em 2009. Tinha uma mulher chamada Cláudia na periferia do Rio de Janeiro,
e se compartilhou pelo Facebook que ela estava sequestrando crianças para fazer ritual de magia negra. E então se espalhou um retrato falado, que era um retrato próximo ao que era ela, Cláudia. E aí ela foi identificada pela população e foi linchada. Eu lembro disso. Só que a Cláudia era evangélica, né? Ela não era ligada ao que se diz ser magia negra, que seriam candomblé e umbanda, e ela perdeu a sua vida por uma circulação de uma notícia falsa, né? Isso foi ainda em 2009, antes de você ter essa forma de produção que a gente tem hoje. Com o tempo, então, isso se profissionalizou, né? Isso chegou às campanhas eleitorais, sobretudo que você tem uma ascensão no Brasil, por conta de uma ascensão no mundo, de um tipo de política que é feita pelos novos populismos, a gente chama de populismo autoritário, que tem como um dos seus elementos esse descrédito de tudo aquilo que é estabelecido, né? Então, o sistema, nos seus mais diversos aspectos, como o sistema instaurado no Estado, a mídia profissional, o trabalho dos jornalistas, o campo político, a ciência, tudo precisa ser desacreditado nessa nova modalidade de comunicação. Aí você chega a fake news, como a gente tem acompanhado nos nossos tempos. E só para lembrar que a eleição de 2022 também foi precedida pela grande inverdade que era a não credibilidade das urnas eletrônicas. Sim, né? A ideia de que as eleições precisam ser limpas, que as eleições precisam ser auditadas, precisam ser transparentes, quando elas sempre foram, desde que foram instauradas ali em 96, né, que é a primeira eleição. Inclusive elegeu quem está questionando o processo. Isso, né? Então, assim, essa eleição tem, dentre outras coisas, esse pressuposto, né, muito divulgado por entes que ocupam cargos no Estado, de que as urnas não são confiáveis. E que se nós tivermos eleições do jeito que as urnas estão, nós não teríamos eleições limpas, seguras e muito menos auditáveis. Isso tomou corpo, né? Isso apareceu em várias candidaturas aliadas ao Palácio do Planalto. E isso pode, então, comprometer um certo reconhecimento do resultado eleitoral que a gente não teve em eleições anteriores. Então, talvez nessa eleição de 2022... o descrédito da urna eletrônica faça o mesmo efeito que a tal da mamadeira fez em 2018. E olha que é um processo super avançado, auditado, inclusive, já automaticamente, e reconhecido, copiado por outros países, né? Nossa votação, da forma rápida que acontece, basta ver os Estados Unidos, demora semanas, às vezes, para saber determinada região, qual foi o candidato que eles escolheram. A gente está encerrando o programa. Professor, só dica aí para o pessoal de casa com relação a fake news, para tomar cuidado, ficar mais atento. Queria que o senhor desse uma dica para o pessoal. Eu acho que toda mensagem que a gente recebe via redes sociais deve ser submetida ao crivo, né? Acho que o Google hoje tem... Custa nada checar, Isso, né? Recebi essa informação, ela é verídica ou não. E sempre o mecanismo da dúvida, desde Aristóteles, na Grécia Antiga, 26 séculos atrás, é o mecanismo por excelência do conhecimento, né? Quer dizer, todo conhecimento começa com a dúvida. Então, o conhecimento também sobre aquela informação que eu recebo via WhatsApp. O problema é que quando a gente recebe mensagem de pessoas confiáveis, como pessoas da nossa família, ou do nosso grupo religioso, ou do nosso círculo de amizade, a gente tende a acreditar que aquilo não pode ser mentira, deve ser verdade. Mas é importante sempre pôr em dúvida aquilo que eu recebo. E partir do pressuposto que se vai denegrir a imagem de alguém, não repassa, não vale a pena, a pessoa não está lá para se defender mesmo, né? Defensor, ressaltar aqui o trabalho também de vocês lá, como é que faz denúncia, é só pelo canal lá do portal de vocês? Bom, é possível fazer essa denúncia tanto pelo site, né? Mas como a gente sabe que nós temos uma vulnerabilidade digital considerável, nem todo mundo nós também tem temos recebido, né, na nossa sede, um atendimento presencial na Avenida Pinto Bandeira 1111, na sede da Defensoria Pública, né? E nós temos um número de telefone também que pode ser contactado, não sei se está nos créditos, que é o 98824 0400, é isso? 0004. Só repete, por favor. Tá, é o 98824 0004, né, que vai receber também essas denúncias. Eu quero agradecer muito, né, primeiro como pessoa, pelo engrandecimento que eu tive aqui nesse dia de hoje, nesse debate tão profícuo, tão importante, essa conversa com o professor Emanuel. Segundo, como instituição, como Defensoria Pública, pela oportunidade de estar divulgando esse observatório que congrega todas essas instituições e tem uma finalidade de contribuir, né, igualmente
a contribuição que a imprensa já vem dando nesse processo para a criação de um ambiente de tolerância política. E terceiro, como cidadão, agradecer como cidadão a TV Ceará, por mais uma vez, trazer um debate tão importante a poucos dias de um pleito eleitoral tão importante do ponto de vista civilizatório, eu diria, muito mais do que político, no qual nós vamos decidir os rumos do nosso país pelos próximos 4 anos, também os rumos do nosso Estado e as casas legislativas. Então, a Defensoria Pública se sente amplamente contemplado e eu, como cidadão, também, por essa iniciativa da TV Ceará. Eu agradeço. A gente que agradece a presença e o Cena Pública vai ficando por aqui. Agradecendo, claro, mais uma vez as presenças do defensor público Leandro Bessa, assessor de Planejamento e Gestão da Defensoria, que coordena o Observatório da Intolerância Política e Ideológica do Ceará. E agradecer também ao professor Emanuel Freitas da Silva, que é pesquisador do Núcleo de Estudos em Religião e Política e do Laboratório de Estudos de Processos Eleitorais e Mídia da UFC. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá!